Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Muito bem, queridos, é um prazer poder estar aqui nessa tarde para lhes trazer a palavra de Deus. Palavra essa que nos tem trazido cura. Quando se fala de cura, eu quero falar de cura interior. A pior doença que existe não são aquelas que o médico trata. A pior doença que existe não é aquela que o psicólogo trata. A pior doença, ela está aonde somente Deus pode curar. Geralmente, nós seres humanos somos orgulhosos, obstinados. Temos a dificuldade de absorver conhecimento, a não ser que esteja conveniente com nossos padrões, com nossas normas e regras. Esquecemos, porém, que há um Deus que é a sabedoria, que nos conhece por dentro. Ele sabe tudo sobre nós. Eu quero trazer-lhes uma palavra essa que está, primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 6 em diante, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro, ele era um sanguíneo. Eu creio que ele era igual eu. Eu sou 1000 volts. Eu sou um sanguíneo colérico. Quem estuda sobre temperamento sabe que o pior temperamento que tem é o sanguíneo colérico, né? Apesar de ter o lado entusiasta, afável, boa companheiro e outras coisas, elementos positivos, mas o sanguíneo precisa de muito gerenciamento das emoções para que o comportamento não seja extremo em tudo, pela sua sensibilidade e seu impulso. E nós estamos diante de um cenário real da humanidade em que todo mundo parece que está à flor da pele. As pessoas se alimentam daquilo que é mal, sabe? É muito fácil você ver um lugar onde uma pessoa está pregando o evangelho, por exemplo, ou um ambiente onde alguém traga uma boa notícia, alguém fala, que bom. Ou então um lugar onde alguém está pregando o evangelho. Hoje eu estive pregando numa praça. São 10 anos quase fazendo esse trabalho aqui em Bragança. Poucas pessoas vão lá para ficar vendo. Hoje foram 8 pessoas. 5 tomaram uma decisão de fé. Mas se porventura acontecesse um acidente e alguém ficasse todo quebrado, estirado no meio da pista, apareceria não sei de onde centenas de pessoas para estar ali olhando. Pasme, nem todos, a maioria não é para ajudar. Até lamentam, dizem que lamentam, mas a maioria é para bater foto e compartilhar em questão de segundo nos grupos de WhatsApp e outros grupos, porque as pessoas estão se alimentando do que é mal e é muito fácil compartilhar aquilo pelo qual você se alimenta. E as pessoas estão se alimentando do que é mal e não tem como você dar aquilo que não tem. Você é aquilo que você se alimenta. Por isso que é muito fácil as pessoas ferir, porque elas são feridas. É muito fácil as pessoas destruir, porque elas são destruídas. Por que, missionário? Romanos 13:23 diz, porque todos pecaram. E sabe o que significa pecar? É o homem passar a ser agora amiguinho da carne e não ser amigo de Deus. O homem ser amigo do ego, amigo, e eu chamo de egolatria, adoração ao ego, porque idolatria é adoração a ídolo, é qualquer outra coisa que substitua para mim o lugar de Deus. Isso chama-se idolatria. Mas a egolatria é quando eu me coloco como um Deus. Eu é que sei. A Bíblia diz, aí eu tenho mais, que é colocando a mão no peito de Deus, dizendo, vai para lá, Deus, eu te aceito, eu te quero, eu te amo, mas não quero que o Senhor se meta naquilo que eu gosto. Então parece que as pessoas estão dizendo, Deus, fique no cantinho aí, porque eu quero fazer o que eu quero, é a minha vontade. Então essa egolatria é como se Deus fosse pequeno e o homem fosse grande. E nós encontramos a Bíblia Sagrada que Pedro, um sanguíneo, colérico, dizendo, lance a vossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Possivelmente nós estejamos falando nesse momento com pais de família que já não sabem mais o que fazer.
os traumas que coleciona a sua vida, a sua família. Você já não tem ânimo, você não vive, você suporta a existência. Você acha que não há solução mais para você. Mas existe um Deus que te ama e Ele te conhece. Foi Ele que criou você. Deus não fez o homem existir por uma palavra. Deus disse que haja luz e houve luz. Que haja as águas, separação entre águas e terra, águas e água, assim houve. Que haja os luzeiros, que haja os peixes no mar. Deu ordem à terra que produzisse as plantas, deu ordem à água que produzisse os peixes. Mas o homem, ele disse, agora façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele não criou o homem simplesmente por uma palavra. Deus simplesmente soprou o homem dentro de um boneco de barro e tornou ele semelhante a ele, tricótomo. Assim como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. O homem não é corpo e alma, mesmo que a Bíblia fala que nos tornamos alma vivente, porque a alma trata-se da dimensão do homem que lida com o hábito mental, compreendendo pensamento, vontade, sentimento, consciência, livre-arbítrio e volição, que é o ato pelo qual se determina a vontade. Então, quando se fala de alma, está se falando do intelecto superior do homem, que é a parte do homem que a nossa capacidade de julgar, recordar, imaginar e raciocinar, e as nossas emoções, que é onde nós sentimos prazer, alegria, medo, tristeza, ódio, ira, mágoa. Eu já falei isso tantas vezes, muitas vezes mesmo, para que entendamos por que a Bíblia nos chama de alma vivente. Mas na verdade não somos corpo e alma, nós somos espíritos, porque nós somos vindo de Deus, e Deus é espírito. Nós saímos dele, nós somos parte de Deus, e Deus sopra esse espírito através do fôlego no boneco de barro e nos tornamos alma, porque precisa de emoções e entendimento, inteligência e sentimento, razão e emoção. E agora nós somos semelhantes a Deus, e Deus nos criou e colocou dentro de nós uma natureza chamada natureza religiosa. Não descreve aqui, mas a natureza religiosa é quando um indivíduo reconhece a sua necessidade de se prostrar diante de um dogma, diante do qual ele se sente no dever de prestar culto e adoração. E Deus se colocou, eu sou o alvo dessa sua natureza. É a mim que você deve adorar. E aí o homem dá ouvido a Lúcifer, lá no Éden ainda. E agora o homem deixa de ouvir Deus para ouvir Satã. Estava numa serpente. Satã disse, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E o homem adere à egolatria e desobedece, deixando de ouvir a Deus para ouvir Satã, e agora ele deixa de ser espiritual para ser carnal e natural. E tudo aquilo que é segundo a carne, tudo que é matéria, pesa para baixo. A lei da física é óbvia. Tudo que é matéria pesa para baixo. Anda segundo a carne. Alguém pergunta para vocês, como vai? Se você não estiver bem, pastor José Luiz, a pessoa não estiver bem, faz assim, para baixo. Mas se a pessoa estiver bem, para cima. Não é assim? Agora, se não estiver financeiramente bem, como vai aí o bolso? Tá legal. Mas se você não estiver para baixo, por quê? Tudo que é para baixo é fracasso. Tudo que é para baixo é tristeza, é infelicidade, é falência, é doença, é tristeza. Mas tudo que é para cima é alegria, sucesso, prosperidade. E Jesus, o que a Bíblia diz? Que o Espírito ele vai para Deus, ou seja, nós somos atraídos, se andamos segundo o Espírito, atraídos ao sucesso. Mas o corpo vai para o pó de onde veio, ou seja, tudo que é matéria puxa para baixo. Então, se nós andamos segundo a matéria, a carne, nós seremos puxados para baixo. Mas se andamos segundo o Espírito, nós seremos curados. E tudo que Deus está dizendo para você nessa tarde você precisa voltar a focar a sua natureza religiosa em mim. Eu não sei qual o teu gabarito religioso, não sei qual o seu segmento religioso, mas havia um doutor da lei chamado Nicodemos. Ele era príncipe, professor dos judeus, professor da religião judaica. Se encontrou com Jesus à noite e disse, bom mestre, Rabi, sabemos que tu és vindo de Deus, como pode o homem fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Jesus disse, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não importa o teu doutorado na religião, você precisa aceitar Jesus, para que a tua alma seja curada, e o teu filho, a tua filha, os teus filhos, a tua família seja restaurada, e ao invés de depressão, você vai sentir alegria.
Olha o que a Bíblia, o que Pedro diz. Talvez Pedro tenha vivido isso. Eu imagino que Pedro sofreu isso. Diferente de Judas, que vai lá e se joga, Pedro vai e se isola. Ele ficou isolado. E Jesus manda buscar Pedro, manda chamar. Quero Pedro lá na reunião também. Pois é, e agora Pedro está dizendo aqui, ó, lançando, versículo 7 do capítulo 5 de 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa crise existencial, todo o teu desespero, toda a tua negatividade, todo o pensamento, sabe, jovens assim, assim, semelhante a você, na sua idade, o nome? Vivian, perdão, tá, estou lhe conhecendo hoje. Então, pessoas na sua idade, Vivian, não são poucas jovens que cortam os pulsos. Você deve conhecer amigas que cortam os pulsos, cortaram os pulsos, tem marcas. Às vezes que eu estou ministrando, eu falo, pessoas que andaram cortando os pulsos, porque não resistiram às dores da alma, foram abusadas na infância. Nesse momento eu esteja falando com alguém, possivelmente, pastor, que está chorando aí do outro lado, que não aguenta mais as dores, sofrimento, os pais não compreendem, amigos não existem, porque todos disseram que amavam, depois desprezaram, outros não buscaram amizade, não buscaram, porque Deus é diferente das pessoas. Deus, Ele quer para você e não de você. As pessoas querem de você e não para você. Geralmente se procuram para obter vantagem. E eu quero estar orando por você nesse momento. Esse assunto é muito longo, mas eu quero estar orando por você neste momento. E você vai estar lançando a tua vida no Senhor. A cura interior está em Cristo. Jesus diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí Jesus disse, vinde, é o grande convite. A mim, ele está dizendo, eu sou o grande alvo. Todos, eu sou a grande oportunidade, que está cansado, e eu vos aliviarei. Aonde você estiver, coloque a mão no seu coração. Aonde você estiver, pegue na mão do seu esposo, seus filhos, peça perdão, perdoe quem precisa perdoar e peça perdão a quem precisa pedir e diga para Jesus, Senhor, eu e a minha casa, a partir de hoje, serviremos ao Senhor. E padrões e alianças antigas que me sobrecarregavam são lançados por terra hoje, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar essa pessoa que, ouvindo essa palavra, meu Deus, está pedindo oração, dizendo, eu preciso do Senhor. Pai, ministre no coração deste homem e dessa mulher, a partir de agora, um novo tempo, uma nova história. Pai querido e santo, recebe a nossa gratidão. Meu Deus, escreva o nome dessa pessoa no teu livro e muda a sua história, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.